estadística que están hablando sobre mí, sobre mi juego. Es mi forma de jugar. Es mi posición la que me hace que el juego sea limpio, la jugada salga la más clara posible. Y que desde mí parte el inicio de la jugada y de los ataques nos. Boa tarde. Queria saber como é que foi, o que você pode falar para a gente sobre o treino de hoje, vocês de volta a São Januário. No final da semana passada teve uma invasão do campo enquanto vocês estavam começando os treinamentos. Hoje não tivemos essa situação, mas ainda um bastidor político muito tumultuado. Como é que está sendo para vocês treinar e como é que foi o treino de hoje? No, con respecto a lo acontecido el otro día, Vasco es un time grande, con historia, entonces es normal que el enojo de la torcida, todo el mundo está muy triste por la eliminación de la Copa Libertadores, más esto sigue, enseguida tuvimos el partido contra Atlético por Brasileirão, lo sacamos adelante. Ahora tenemos otro objetivo como la Copa do Brasil, que es una competición importante para la gente. Entonces estamos preparando para el juego de mañana y esperemos traer un buen resultado y definirlo en casa. Sábato, eu queria que você falasse um pouco, a gente fala muito desse clima político do momento, né? Provavelmente antes de você entrar aqui, vocês conversaram muita coisa sobre o como que vocês devem se posicionar diante de tantos assuntos políticos. Aí vocês chegam aqui, tem jogo amanhã. Ontem, por exemplo, pouca gente falou, sei lá, da lesão do Galhardo e muita gente falou do cenário político. Como é que é isso para vocês? Ter que chegar aqui na coletiva e ver que o assunto de futebol está completamente de lado e que a gente vai falar de política e que o assunto que mais permeia o Vasco nesse momento é política? No, tomarlo con tranquilidad. El foco nuestro está en el juego de mañana. En cuanto a política, el presidente está hablando, está pasando tranquilidad para la gente. Entonces nosotros enfocamos solamente en los juegos que tenemos pela frente. E em relação ao jogo, agora o jogo da Copa do Brasil, depois, ficando aí fora da sequência da Libertadores, o que vocês têm que ficar de olho numa competição que tem um formato parecido, o que não errar, o que fazer diferente do que vocês de fato fizeram na Libertadores e o quanto que é importante, um campeonato que está começando agora para vocês, mas a gente sabe que hoje no Brasil, em relação aos benefícios, é um dos melhores. Va a ser un juego difícil. Estamos en una instancia en donde están los times grandes. Entonces son juegos de mata-mata, en donde en comparación con la Libertadores en una fase de grupo. Esto es partido de eliminación, entonces trataremos de ir allá a buscar un buen resultado y definirlo en casa, sabiendo que el partido de mañana va a ser un partido en donde tenemos que estar concentrado e não deixá-lo jogar. Sábado, depois da eliminação, Libertadores, tem aí do Campeonato Brasileiro que vocês estão disputando, talvez um campeonato mais difícil para alcançar o título para o Vasco. Você vê dessa forma, de repente, a Copa do Brasil ser uma salvação aí para dar uma resposta à torcida, um título possível já pelo formato da competição? Creo que al ponerse esta camisa, todos los juegos son importantes, todas las competiciones que tenemos por la frente son importantes, cada juego que jugamos son importantes, entonces la Copa do Brasil es otro objetivo nuestro. Primero objetivo era clasificar la fase de Libertadores, lo logramos, llegamos a final de Carioca, no se nos dio, pero estuvimos ahí en la final. Y ahora tenemos esta copa, como falei, que es importante. También estamos con el Brasileirão, estamos en la frente. Entonces creo que
es un buen comienzo, estamos con mucha ilusión de esta Copa porque, como falei, son partidos en donde nos va a posicionar bien y estamos con mucha motivación de hacer una buena Copa. Sábado, dos jogos para cá, o técnico Zé Ricardo acabou tendo que mexer bastante ali no meio. É um setor que ele está tendo que realmente fazer muitas mudanças, seja por lesão, suspensão. Agora tem o Thiago Galhardo, que a gente não sabe se vai ter condições, porque saiu no último jogo sentindo problema. Agora o Evander também não viaja, fica no Rio. O Pikachu pode ter que voltar lá para a lateral, porque o Rafael Galhardo a gente também não sabe se vai ter condições. Em contrapartida, você consegue manter nessa tua sequência, vem jogando muito bem, independente dessas mudanças. Como é que é para você ali, toda hora, sabe? Um entra, outro sai, enfim. Você conhecer todo mundo, saber para que lado cada um cai, para poder dar os seus passes certos. Como é que é para você tanta mudança ali no meio para frente no time que o técnico tem que fazer, está tendo que fazer? Sí, a jugar bastante seguido acontece eso. Algunas expulsiones, algunos machucados, entonces acontece alguna mudanza dentro del chimi. Es normal, el que le toque entrar está preparado, como aconteció con Bruno Consendey, hizo un gran juego, entonces como le toca a él, le puede tocar a otro compañero, pero el que le toque lo va a hacer de la mejor maneira. Exato. Você chegou ao Rio, conquistou o torcedor do Vasco da Gama. Como está a sua adaptação, da sua família, à cidade do Rio, ao Brasil, ao idioma? Você já está falando boas palavras em português. Como que está esse processo aí? Muito bom. La verdad que es una ciudad muy bonita. La adaptación fue bastante rápida, por suerte. Con el idioma, bueno, ustedes lo están comprendiendo, me cuesta hablar un poco portugués, pero bueno, trato de hacerlo lo mejor para que ustedes entiendan. Después, creo que tanto Ríos como Martín, como Friccionerazo, creo que me ayudan y me facilitan el día a día. Y bueno, ahora que ya hace 4 o 5 meses que estoy, es todo mucho más fácil. Foi bom vir jogar no Brasil para você? Você acertou em trocar a Argentina pelo Brasil? Es una experiencia nueva, la verdad que para mí es un salto importante en mi carrera, venir al fútbol brasilero, un fútbol que he visto por todo el mundo, que han salido jugadores extraordinarios jugando a nivel mundial, entonces para mí es un paso muito importante. E o que você pensa da Argentina na Copa do Mundo? O que a gente pode esperar da sua seleção? Va a ser una Copa peleada. Hay varios chimis con la esperanza de hacer una buena Copa, mismo Brasil, España, Argentina, Alemania. Son equipos fuertes que siempre están en la instancia finales. Y creo que, como falei antes, va a ser una linda Copa. Boa tarde. Dentro desses meses iniciais que você se encontra aqui no Vasco da Gama, como é que você percebe? Você se adaptou mais ao Vasco ou o seu futebol ele se encaixou automaticamente ao que o técnico Zé Ricardo esperava? Essa adaptação, e assim, fica muito claro que seus números já representam essa adaptação com facilidade. Mas você, De Sá, quando chegou ao Rio, quando chegou ao Vasco, no primeiro encontro com o técnico Zé Ricardo, nas primeiras conversas, essa adaptação se deu ao quê? A facilidade de conversa com o treinador ou ao estilo de jogo mesmo que foi imposto aqui no Vasco da Gama?
Creo que un poquito de todo. El entrenador también me facilitó las cosas, porque al principio me costaba entender lo que él falaba, lo que trataba de explicarle a la gente. Y después creo que mi adaptación fue jogo a jogo. Por suerte, los primeros jogos respondí bien, entonces fui agarrando confianza, fui de menor a mayor, entonces cada juego que me tocaba jugar trataba de hacerlo bien, de que no se note tanto el cambio de venir a otro país, a otro fútbol. Por suerte las cosas están saliendo como uno quiere. Tudo bem, de sábado. Pudesse falar um pouquinho, não sei se o Zé já passou para vocês hoje no treino, detalhes sobre o Bahia mesmo, se você já tem informações sobre a equipe que vocês vão enfrentar amanhã, o estilo de jogo, como enfrentá-los lá. Todavía no. Algo faló Zé Ricardo de la escalación de él, de la forma de jugar, pero con el correr del día vamos a ver algunos detalles y algunas cosas que nos van a servir para el juego de mañana. Só rapidamente voltando à questão política, você ficou a carreira toda em um clube, né, no Vélez, então você teve muita experiência lá. Você chegou a passar lá na Argentina por uma situação conturbada assim politicamente, como o Vasco está passando agora? Acontece en todos los países. Cuando un equipo es grande, las cosas que la torcida exigen es siempre la máxima. Entonces, cuando ve a su Chimi perder o que las cosas por ahí no es lo que la torcida quiere, es normal que fique enojado, pero nosotros sabemos que dentro del campo estamos dando lo mejor, cada uno está dando el 100%, y también sabemos que el rival juega, entonces todos los partidos no son iguales, pero bueno, estamos tristes porque ficamos fuera de la Copa Libertadores, que era el objetivo pasar de fase. No se logró, pero estamos con la certeza de que si vencemos a la U en Chile podemos entrar a la Sudamericana, que también es otro de los objetivos que tenemos para frente. Sábado, tudo bem? Pouquinho na pergunta do nosso colega Wellington, você falou da sua adaptação aqui ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Você trouxe sua família para cá, sua família ficou em Buenos Aires. Como é que está essa questão da sua família em relação a você? Al principio vine solo, justo se dio la pretemporada, entonces fiqué unos días solo, después sí vino mi mujer con mi filo, y cada 20, 25 días viene mi suegro y mi suegra para tratar de ayudar a mi esposa que fica sola, porque aquí en Brasil la verdad estoy más tiempo afuera que dentro de casa, entonces la compañía de ellos es importante. ¿Es su hijo, Genaro? Sí, sí, tengo acá el tatuaje de My Filo, que ahora en poco tiempo va a cumplir 2 años. Sobre o último jogo, Desábato, você deu um belo lançamento para o Kelvin fazer um gol que até pareceu com o Van Persie na Copa do Mundo em 2014. Sí. Vocês conversaram sobre isso? Como é que foi? Sí, sí, sí. La verdad que cuando terminó el juego falamos también, los mismos compañeros falamos que fue parecido al de Van Persie de Palomita que hace en el Mundial. Y después también creo que en las redes sociales hacían comparación, ponían una foto de Van Persie y la foto de Kelvin, los dos de Palomita. La verdad que contento porque es un jugador que
que estuvo mucho tiempo parado, jugador importante para la gente, entonces la vuelta de él es fundamental y creo que como aconteció el otro día haciendo un gol, creo que nos pone contento a todos. Boa tarde. Não falando. Não falando. Rapaz. Tá ligado? Tá legal. Bom, boa tarde a todos. A ideia de estar aqui hoje era de trazer para vocês um pouco, né, daquilo que vem acontecendo. A ideia era trazer uma agenda positiva, demonstrando o que tem sido feito, especialmente a publicação do balanço do Vasco, né, e tecer aqui alguns comentários acerca desse balanço, né. Então, nós trabalhamos durante 2 meses, né, de forma incansável e incessante, né, com a colaboração de algumas empresas, né? A Grant Thornton foi a responsável pela publicação desse balanço e a BDO foi a empresa que nós contratamos para que fizesse a auditoria, né? Vale lembrar que essas são empresas reconhecidas, que estão entre as 6 maiores do mundo. E, enfim, esse balanço foi publicado com toda a transparência, demonstrando toda a situação financeira do clube e patrimonial, de uma forma que em nenhum outro momento na história do clube se teve um balanço que se aproximasse desse que nós publicamos, né? E aí até quero agradecer a participação dessas empresas, né? Também a participação da KPMG, que tem trabalhado na assessoria financeira, criando um projeto com fluxo de caixa, um projeto que visa aumentar as arrecadações do clube, negociar as dívidas, e, enfim, e dar um direcionamento aí, trazer um norte para o clube. Esse balanço ele foi precedido de uma carta de apresentação, onde nós demonstramos tudo aquilo que nós encontramos no clube, desde a assunção da diretoria administrativa, no dia 23 de janeiro, até a presente data, inclusive com os acontecimentos relevantes subsequentes, ou seja, todos aqueles eventos que ocorreram a partir dessa data em que nós assumimos o clube, também foram lançados, como, por exemplo, a venda do Paulinho, né? E dele consta exatamente quais são os valores da venda do Paulinho, qual foi o comissionamento pago, qual foi o bônus pago ao jogador, dando total transparência a essa negociação, tá? Posteriormente a esse evento, né, que foi a publicação do balanço, nós então passamos a nos deter a outros pontos que são relevantes dentro do clube, né? Dentre eles, um setor que ao longo de muitos anos, nos últimos tempos, foi sempre um ponto de queixa, de reclamação do sócio, do torcedor, que
que é o setor de cobrança, com dificuldade da emissão de boletos, com dificuldade de acesso a informações, de cadastramento de pagamento em débito, enfim, uma série de queixas que existiam em torno desse setor, fez com que nós intervíssemos nesse setor. Então, nós afastamos a pessoa responsável, que não só coordenava essa parte de cobrança, mas também a parte de informática do clube. Demitimos os funcionários que lá estavam e procedemos, então, um backup de todo o servidor e das máquinas, né? E vamos tratar uma auditoria de todos esses dados, de todos os cadastros dos sócios, desde que nós assumimos o clube até agora. E vamos propor, em cima desse cadastro, né, é um trabalho até que a KPMG tem nos ajudado, pegar essa base de dados e ver, né, os sócios que deixaram de pagar. Nós vamos procurar esses sócios, oferecer anistia, vamos também tentar trabalhar aí, né, vamos propor um parcelamento das luvas para a associação como sócio geral. Havia uma reclamação muito grande em relação ao valor e ao número de parcelas, né? Hoje, o valor para se associar é de R$ 2.000, pagos em 4 parcelas, e nós pretendemos passar isso para 20 ou 24 parcelas, de forma que esse ingresso dos vascaínos ao quadro de associado do clube aconteça de uma forma mais suave, mais tranquila, e que dê condições a um maior número de pessoas ingressar como sócio do Vasco. Uma segunda área do clube em que nós também detectamos uma série de dificuldades, o que era uma caixa preta para nós, que era o setor de operação de jogo, né? Então, nós tínhamos dificuldade em ter as informações, havia uma certa nebulosidade em relação a isso, e nós, então, fizemos nesse setor uma mudança. Já desde o início da nossa gestão, nós vínhamos observando uma dificuldade muito grande, quer seja no ingresso dessas receitas na tesouraria, quer seja no fornecimento dos documentos contábeis relativo aos borderôs. Insistimos nisso por muito tempo, isso não aconteceu. Nós, até por conta disso, fizemos uma retenção de algumas verbas para que formássemos um caixa, né, para situações que ocorrem no dia a dia. Existiam muitas cobranças que aconteciam e muitas vezes a gente não tinha caixa para esse pagamento. Retivemos, aí no caso eu tomei para mim essa iniciativa, retivemos um certo valor para que nós pudéssemos operacionalizar situações de jogo, viagens e outras demandas emergenciais, e permanecemos cobrando, né, para que esses borderôs fossem entregues. Eles foram, num determinado momento, foram entregues, mas faltando alguns documentos, com algumas incorreções, e então decidi mudar esse setor, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu decidi por mudar, o Vasco tinha uma sequência de jogos, com Racing, Cruzeiro e outros, e a operação de jogo é sempre uma coisa bastante complicada. Esperei passar esse período, mas durante esse tempo já vinha planejando essa mudança, trazendo equipes de empresas de segurança para observarem o funcionamento do clube, para que pudessem ir se estruturando para, no momento de assumir, já conhecer o processo. Trouxe um profissional para que coordenasse toda essa operação de jogo e, na última sexta-feira, então, fiz essa substituição. Então, a partir de sexta-feira, toda essa operação de jogo ela foi mudada, e aí, já a partir desse jogo, no dia seguinte, nós já tínhamos toda essa demonstração contábil dentro da tesouraria, com os recursos dos jogos todos comprovados, né? Então, essa foi uma mudança significativa. Nós temos trabalhado também para que o sócio
consiga comprar o ingresso pela internet, não só o sócio torcedor, mas o sócio estatutário. Isso também está sendo implantado. A gente tinha dificuldade de colocar isso em prática. Esse foi um dos motivos também que nos motivou a fazer essa mudança no setor de cobrança. E que, enfim, essas são as principais estratégias, as principais mudanças que nós temos feito. A partir dessa questão do balanço, né, da publicação do balanço, já iniciou-se uma certa, não da publicação, mas antes, quando eu fiz questão que o balanço fosse produzido por uma empresa isenta, por uma empresa respeitada, né, eu já comecei a sofrer uma certa resistência dentro da nossa equipe. Quer dizer, existia uma dicotomia entre aquilo que se pregava durante a campanha, entre aquilo que se dizia que queria para o Vasco e a prática após assumir. Essas intervenções e a publicação do balanço, como vocês sabem, culminou com a saída de alguns vice-presidentes. Então, vou tecer aqui alguns comentários em relação à saída desses vice-presidentes. Né, fiquei bastante surpreso, né, com a saída deles de uma forma abrupta, no dia da realização de um jogo, sem que nenhum deles se preocupasse com o Vasco em manter o funcionamento do clube, né, manter as atividades em curso e a transferência desse conhecimento, a transferência dessas responsabilidades para outras pessoas. Felizmente, contamos aí com vários outros colaboradores que já caminhavam ao nosso lado e conseguimos passar por esse jogo contra o América Mineiro com toda a tranquilidade, com uma operação de jogo redonda, sem nenhum problema, com total tranquilidade, né? Então, e nessa saída tentaram colar em mim uma pecha de centralizador, né? O que vocês vão ver aqui com o que eu vou dizer que não condiz com a realidade. Nós montamos um comitê de reestruturação financeira, onde, junto com a KPMG, onde foram convidados a participar o vice-presidente de finanças, o vice-presidente jurídico, o vice-presidente de marketing, o vice de futebol e o de obras. Então, vejam, dentre esses representantes desse comitê, existiam 3 vice-presidentes que pertencem à identidade Vasco, né? Foram feitas reuniões, tratou-se de uma série de projetos, de uma série de iniciativas propostas pela KPMG, de oportunidades rápidas de monetização que o Vasco poderia ter, e nós fizemos, então, um workshop que foi programado com uma antecedência de 2 semanas, convidamos todos os vice-presidentes, convidamos vários funcionários de cada setor para que houvesse um engajamento desses funcionários, para que nós conseguíssemos começar a mudar a cultura do clube em relação à administração. Foi um evento de bastante sucesso, fruto de elogio de todos que participaram, em especial dos funcionários, mas, surpreendentemente, nenhum dos vice-presidentes da Identidade Vasco compareceram. E são essas pessoas que vêm a público dizer que eu sou centralizador, né? Foi dito pelo vice-presidente de futebol que ele não tinha autonomia para contratar as pessoas, que não montou a equipe dele, o que é uma inverdade. O Carlos Brasil foi contratado por ele. O Newton foi uma indicação minha, sim, porque ele é novo no mercado, não tinha nenhuma experiência em futebol, ao contrário, eu trabalhei minha vida toda com futebol, tinha excelentes informações a respeito do Newton e sugeri a ele esse nome para que ele conversasse. Ele conversou com o Newton e o contratou. O Pelaipe foi uma escolha dele, obviamente sempre corroborada por mim. Enfim, e hoje ele vem dizer que não teve essa oportunidade. Disse que a pasta do Paulinho sumiu, que não existia transparência.
que também não é verdade. Antes da venda do Paulinho, conversei com ele, tanto com o Fred quanto com o Roberto Monteiro, falei da proposta que existia, era uma proposta que inicialmente era menor, que eu entendia que existia a possibilidade da gente aumentar esse valor, e eu perguntei a ambos se 20 milhões de euros seriam aceitáveis, se a gente podia fechar. Ambos disseram que sim. Eu continuei a negociação, conversei a respeito dos valores, achei que seria interessante para o clube ficar com um percentual de 10%, e aí em cima desses 20 milhões, se a gente for fazer a conta, eles deveriam pagar 18 milhões. Eu ainda consegui elevar isso para 18.500 e ficar com 10% do atleta, o que significa que no produto final o valor imediato é maior do que 20 milhões. Isso foi feito, o dinheiro entrou na conta do Vasco e está sendo usado para pagar salários, tributos, dívidas que o Vasco apresenta. Está tudo demonstrado em momento oportuno. Toda essa documentação, esses esclarecimentos serão demonstrados. Mas eu não tenho a obrigatoriedade de estar mostrando diariamente qual é o meu movimento, via público dizer o que foi feito com esse ou com aquele dinheiro. Mas, no momento oportuno, isso será fruto de uma demonstração financeira. Nós hoje, até então, estávamos preocupados em realizar o balanço e publicar. Mas já nesse balanço nós mencionamos os valores em que o Paulinho foi negociado. Disse também que que sumiram com a pasta do Paulinho, o que é uma inverdade. Aqui está a pasta do Paulinho. Essa é uma cópia, a outra cópia está no futebol, ao contrário de uma série de documentos do Vasco que estão, até hoje, dentro da mochila do ex-VP de futebol. Inclusive, com perda de prazo para inscrição de atletas, por conta dessa descentralização. Tá? Bom, eu até queria aqui de público agradecer a essas empresas, KPMG, Grant Thornton, BDO. O VP de Finanças alegou que não conhecia o balanço do clube. É estranho, porque o balanço, a contabilidade, é uma atribuição do VP de Finanças. E esse balanço ele não foi produzido da noite para o dia, não foi na calada da noite. Ele vem sendo feito ao longo de mais de 2 meses, dentro da contabilidade do Vasco. Então, se ele não sabe do balanço, é porque não se interessou em ir até a contabilidade. No final de semana que antecedeu a publicação do balanço, trabalhou-se sábado e domingo para que ele acontecesse. E na segunda-feira, somente às 11h45, terminou a revisão e a publicação desse balanço. Mas nesse período, especialmente o período final, o vice-presidente de Finanças foi passar uma semana em Trancoso, depois um outro final de semana prolongado fora. Talvez isso não tenha dado a ele a oportunidade de acompanhar e de conhecer o balanço. Bem, esses são os esclarecimentos que eu gostaria de trazer. Essas são as notícias positivas. Nós vamos continuar com as nossas práticas de transparência, buscando dar ao clube tudo aquilo que nós pregamos durante a nossa campanha eleitoral. Tudo que está sendo feito está alinhado com o que foi prometido, com o que foi anunciado durante a campanha. Eu lamento que algumas pessoas tenham um discurso antes e uma prática depois. Eu continuo com o compromisso com os vascaínos de realizar tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi dito durante a campanha. Transparência, gestão profissional, enfim, e futebol competitivo, especialmente, entre outras prioridades que já foram elencadas. Estou pronto para as perguntas. Campelo, diante de todas essas mudanças que aconteceram, chegou a ser cogitado ou ventilada a possibilidade de uma renúncia sua.
Queria saber de você se existe essa possibilidade ou você descarta por completo. Não, renúncia? Jamais. Eu sou homem de ir até o final com tudo que eu faço. Sobre essa mudança na diretoria do Vasco, a saída de alguns vice-presidentes, como é que fica a sequência do trabalho? Em quanto tempo você acha que pode preencher esses cargos que ficaram vagos, de modo que isso não prejudique o andamento do trabalho que está sendo feito no clube? Então, olha só, nós temos excelentes profissionais nas diversas áreas que estão tocando o clube com total tranquilidade. O exemplo disso foi a realização do jogo no sábado contra o América Mineiro, num dia em que, como eu disse, esses vice-presidentes, sem pensar na instituição, renunciaram, alguns de forma repetida, né, deixando o clube, talvez na tentativa de colocar o clube em dificuldade para que isso gerasse um desconforto ou que isso caísse sobre as minhas costas. Mas o Vasco passou por essa etapa, cumpriu o jogo, a organização da partida foi impecável. Dizem que eu estou isolado, o que não é verdade. Passei a receber apoio das mais diversas áreas e te diria que hoje, com certeza, eu estou muito mais forte do que estava antes. Tenho recebido apoio de diversos beneméritos, de diversas correntes, diversos grupos, até mesmo de oposição, no sentido da manutenção da minha gestão, entendendo que o Vasco tem que estar em primeiro lugar, que se tem que pensar no Vasco e que o trabalho que está sendo feito é o trabalho que precisa ser feito. Recompor a diretoria, talvez eu tenha alguma dificuldade, porque o número de pessoas disponíveis para eu escolher para ocupar essas funções é maior do que o número de vice-presidentes que estão vagas nesse momento. Então, a ideia é que a gente escolha para cada vice-presidência os profissionais, os vascaínos mais qualificados para que a gente tenha uma diretoria ainda mais qualificada, que entenda o Vasco como deve ser, que toque o Vasco com profissionalismo, enfim, que coloque o Vasco acima de tudo. Presidente, eu queria entender o motivo do rompimento do Identidade Vasco com o senhor. O senhor entendeu por quê? Talvez porque, quer dizer, como eu disse, tudo aquilo que tem sido feito está alinhado com o que nós tratamos durante o processo eleitoral. Talvez, como eu disse, exista uma diferença entre o que se fala e o que se faz. Talvez eu tenha incomodado pelo excesso de transparência, pelo excesso de preocupação em transformar o Vasco, em fazer aquilo que precisa ser feito. Essa questão da cobrança também é uma caixa preta que a gente pretende desvendar. E, para encerrar da minha parte, o senhor já tem algum nome definido, principalmente sobre o vice de futebol? Eu sei que o senhor tem recebido muito apoio, reuniões aconteceram ontem e tudo. Você já tem esse nome? Não, como eu disse, assim, eu tenho ideia, né, de alguns nomes, mas, como disse, quero escolher com tranquilidade. Acho que não deve ter precipitação nesse momento. Acho que vai ser fácil recompor as vice-presidências, mas quero fazer isso com total tranquilidade, para que a gente consiga ter uma diretoria bastante eficiente. Bem, presidente. Primeiro eu queria que você só voltasse no assunto, esclarecesse melhor. A gente viu uma matéria do Globoesporte.com de ontem com o ex-vice-presidente de Patrimônio, o Luiz Gustavo, que ele falava dessa retirada de um valor e, pelo que você explicou agora, foi para colocar dinheiro em caixa. Só que ainda nas palavras dele, ele falava sobre a negociação do Douglas. Ficou meio nebuloso, que esse dinheiro voltou depois com a negociação do Douglas, se você pudesse esclarecer melhor. Isso aí é mais uma calúnia, né? Também disseram que eu troquei a minha lancha, comprei uma lancha de 44 pés, o que não é verdade. Então, como eu disse, eu já vinha insistindo há muito tempo para que houvesse uma prestação de conta dos borderôs, dos documentos. Toda vez que se precisava pegar essas receitas
tinha que o Orlando da Finanças ficar ligando, ou eu, porque os funcionários ligavam, pedia para ele fazer a entrada desses recursos na tesouraria, e elas sempre demoravam muito. Isso foi acontecendo reiteradas vezes, tá certo? Como eu disse, em 2 situações eu retive um valor para que ficasse como um fundo de reserva para essas eventualidades. Nós tivemos algumas situações de grande dificuldade de, por exemplo, viajar, de pagar passagens. O basquete, num determinado momento, esteve quase que impedido de viajar, porque a empresa que faz essa operação, nós temos um débito grande com eles, e eles estavam com alguns protestos, e aí não tinham como realizar essa operação, a não ser que fosse pagando. Eles não conseguiam realizar o bloqueio dos apartamentos. Então, tinha que ser feito em dinheiro. Então, vez por outra, essas situações aconteciam. Então, eu peguei com ele esses recursos, aguardando que ele comprovasse os borderôs, retive esse dinheiro para que nós tivéssemos um fundo de caixa. E aí, exatamente, isso em 2 ocasiões, exatamente no momento em que houve a venda do Paulinho e que aí ia entrar o recurso, eu fiz a entrada desses recursos, né, que foram entregues a mim pelo Luiz Gustavo, ao Aníbal, que é o funcionário da tesouraria. E esse dinheiro foi depositado no Bradesco. Foi isso. E essa que é a coisa. O dinheiro nunca saiu do Vasco, sempre esteve aqui para que fosse utilizado. Em relação ao dinheiro do Douglas, que é outra calúnia, nós não recebemos o dinheiro. A maior parte do que se tinha para receber do Douglas ocorreu em 2017. Existia um resíduo que ficou penhorado na Inglaterra por conta de uma ação relativa ao Tenório. Nós negociamos essa penhora, conseguimos que fosse liberado 50%, em torno de 50% desse valor. Tá? Esse valor foi depositado na Federação Inglesa, mas ainda não ingressou no Brasil. Nós estamos exatamente, o advogado do Vasco está tentando entender junto à Federação o porquê dessa demora, o porquê que esse dinheiro ainda não ingressou, mas na realidade ele ainda não entrou no clube. Essa que é a verdade. Ou seja, começam a arrumar um monte de coisas para denegrir, né? Não existe absolutamente nada. Agora, uma outra pergunta em relação ao momento político. Você falou que você está tendo muito mais apoio do que antes e muitas vezes até de grupos que eram oposição. Uma apuração também da madrugada de ontem para hoje, até do Lucas Pedrosa, dizia dos grupos de oposição iam te apoiar, mas pedirem em troca disso que o Vasco apoiasse a investigação do HD, voltando à situação da eleição. Depois do rompimento com a identidade Vasco, isso ainda de fato existe? Você pensa em ajudar nessa investigação? Então, isso não é um posicionamento comum, né? A maioria dos grupos, eles já declararam apoio independente disso. Já repeti várias vezes que eu não tenho nenhuma objeção à perícia do HD, eu só não entendo utilizar esse HD, utilizar essa perícia com a intenção de anular a eleição. Isso aí eu não vou concordar, porque eu acho que isso é ruim para o clube. É ruim para o clube. Só nesse sentido. Quer dizer, ou seja, o fato de você usar essa perícia para anular a eleição. Eu acho que isso seria muito ruim para o clube, a esse momento, você ter um novo processo eleitoral. Agora, quanto à perícia, apurar os culpados e tudo mais, não tem nenhuma objeção, até porque, já repeti muitas vezes, eu não estava na gestão quando o HD foi confiscado. Boa tarde, presidente. São 2 perguntas, uma é rápida, só para entender mesmo. Estatutariamente existe uma data limite para a indicação de vice-presidentes ou fica a critério da presidência? Não, acho que... um prazo legal, você precisa indicar? Estatutariamente, você precisa que o VP de Finanças seja conselheiro, os outros não. É óbvio que
o ideal é que você recomponha isso rapidamente, mas não tem uma obrigatoriedade de ser de forma tão rápida. E outra, que isso aconteceu no sábado, hoje é terça-feira. A ideia é que de hoje para amanhã, no mais tardar quinta-feira, nós já tenhamos aí a maioria dessas vice-presidências recompostas. E para a próxima sexta-feira, me parece que tem uma reunião convocada pelo Eurico, que é presidente do Conselho de Beneméritos, né, de Grandes Beneméritos. O que esperar dessa reunião? Enfim, o senhor também participa da reunião? Como é que funciona? Estatutariamente, o presidente do Conselho, o presidente administrativo deve participar da reunião do Conselho de Beneméritos, né? Ele não tem voto, mas participa, né? Nesse caso, essa convocação ela é feita diretamente para mim, para que eu vá lá prestar esclarecimentos a respeito do balanço. Eu não vejo problema nenhum em prestar esses esclarecimentos. Se existe alguma dúvida, eu estou pronto para esclarecer. Presidente, boa tarde. O senhor tem algum temor de que haja um impeachment? Tem se falado muito sobre isso nos últimos dias. Embora eu tenha ouvido ontem de alguns que não existia essa intenção, também existe uma discordância entre a fala e a prática, né? O que a gente percebe é que existe um claro movimento nesse sentido, né? Inclusive essas denúncias, a gente entende que elas são preparatórias para esse processo, que, a meu ver, lesa o Vasco. Mas o senhor tem medo de que possa surgir mais coisas? Eu não tenho medo nenhum, isso? Porque tudo que eu tenho feito é dar transparência ao Vasco, né? Eu acho que, em momento algum, né, nesses últimos anos, ninguém aqui assistiu algo parecido com o que está sendo feito, né? Nós estamos indo dentro de tudo aquilo que o vascaíno queria que fosse feito. Um balanço como esse, que tem sido motivo de elogios dos mais diversos segmentos, né? Mexer no processo de realização do jogo, que é a chamada operação de jogo, que a gente sabe que é onde rola a questão de ingresso, a parte financeira e tudo mais. Setor de cobrança. Então, tudo está sendo feito, né? Nós vamos fazer uma auditoria, nós estamos mexendo lá. E, assim, o que eu tenho dito é o seguinte: nós precisamos abrir uma batalha de cada vez. Não dá para abrir todas as batalhas ao mesmo tempo. Então, de forma paulatina, nós vamos cumprir tudo aquilo que a gente prometeu. A outra coisa que nós fizemos foi o programa de sócio-torcedor, trazendo todos os benefícios, tudo aquilo que o torcedor esperava que fosse feito, nós fizemos. E não paramos por aí. Continuamos trabalhando para aprimorar ainda mais o programa de sócio. Então, eu não vejo por que ter receio, né? Eu acho que quem tem receio disso não traz grandes empresas, não traz auditoria, não traz transparência. Se eu tivesse receio de alguma coisa, tivesse alguma coisa que não estivesse sendo feito dentro do que é o correto, eu não faria tudo isso. Presidente, para encerrar da minha parte, ontem houve uma reunião de alguns grupos políticos do Vasco, já prevendo, em tese, uma oferta de cargos nessa administração para suprir os que estão vagos nesse momento. Pelo que a gente sabe, nessa reunião ficou decidido que esses grupos políticos não vão aceitar a oferta de cargos, mas que, num primeiro momento, não vão embarcar, digamos assim, em nenhum movimento de tentativa de impeachment. Queria que o senhor comentasse um pouquinho o que for possível com relação a essa reunião e a esse posicionamento desse grupo diante desse momento. Sim, eu acho que existe uma divergência aí nessa fala. Na realidade, acho que esse é o posicionamento de um dos grupos, né? Não é de todos os grupos. Tem um ou dois grupos que se posicionaram dessa forma, dizendo que não vão participar, mas que prestam apoio especialmente contra esse movimento de impeachment, né? Eu ontem conversei com alguns grandes beneméritos e me colocaram exatamente o contrário, que as pessoas estão dispostas, que não existe pedido por nenhum tipo de cargo, mas que as pessoas estão livres para receber o convite e para aceitar a participar da gestão.
Presidente, ontem na coletiva da Identidade Vasco, só para ficar claro, acho que você já tocou um pouco nesse ponto, mas ficar um pouquinho mais claro. O ex-vice de futebol disse que não sabia se tinha entrado o dinheiro da venda do Paulinho, que ainda tinha os débitos com jogadores, atletas, enfim. Só para esclarecer essa questão. É fácil. Volto a dizer, o dinheiro entrou e no momento oportuno ele vai ser demonstrado, vai estar dentro das demonstrações contábeis que serão apresentadas. Esse dinheiro não só entrou, como já está sendo utilizado para pagar os nossos compromissos. Obviamente, quando você tem uma situação como essa, você tem que ter uma estratégia de gestão, né? E dentro dessa estratégia, é fundamental entender que esses recursos que entraram do Paulinho não são suficientes para a gente pagar todas as nossas dívidas e continuar cumprindo com as nossas obrigações. Então, nós fizemos um planejamento desse fluxo de caixa e ele vai ser cumprido. Por exemplo, entre hoje e amanhã, nós estaremos pagando salários, direitos de imagem, uma série de compromissos, especialmente com os atletas e os funcionários. Eu volto a dizer, eu acho que tudo isso é para justificar essa saída abrupta e, enfim, que não se consegue entender muito bem o real motivo, né? Porque alegam que falta transparência. Eu não sei mais o que fazer para dar transparência. É só uma curiosidade sobre esse assunto mesmo, é só porque o ex-vice-presidente de futebol falou também que ele tinha informação que o Vasco tinha 70% do Paulinho, na coletiva você tinha dito 90%, e por isso ele foi procurar a pasta, só para a gente esclarecer isso também. Eu acho que é desconhecimento dele, ele passou um tempão na pasta e não aprendeu, né? Ele fez um cálculo baseado em comissão e bônus, mas não é isso. Hoje, você não tem participação de empresário, de ninguém, no passe do jogador. Então, 100% é do Vasco. Só que desse valor, você tem que pagar o bônus do atleta, tem que pagar o comissionamento, então talvez o produto final ficasse aí em torno dos 70%. Tá certo? Mas eu vendi 90% dos direitos do atleta. É uma questão só de entendimento, acho que falta de conhecimento. Presidente, boa tarde. No Conselho Deliberativo, você cita que pegou 10 milhões emprestados com Carlos Leite, mas no balanço você fala do valor de 5. É uma dúvida que eu tenho, queria que você explicasse isso. Então, aqueles 5 foram pegos no primeiro momento. Esses 10 milhões foram pegos em 2 etapas. Na realidade, a gente precisa retificar isso. O balanço foi feito, existem algumas retificações, mas eu acho que isso está só na carta de apresentação. Lá dentro, não está. Mas entenda, isso é feito só para que haja transparência, porque há que se entender que esse balanço é de 2017. E esse acontecimento é um acontecimento subsequente. Mas, por transparência, a gente cita. Mas eu já falei reiteradas vezes o valor. É que esse empréstimo aconteceu em 2 vezes. Inclusive, eu li o contrato desse empréstimo para o Conselho Deliberativo, na reunião que tivemos na Lagoa. Então, é só para que não reste dúvida. Tá, só mais uma pergunta sobre a questão do borderô e etc. Você citou em vários momentos que tinha muita dificuldade para acessar essas informações e também que chegavam documentos faltando e etc. Teve alguma renda que ficou perdida, que não chegou ao Vasco de fato, e por isso você tomou essa decisão de reter, porque você não estava confiando nos pareceres que estavam sendo dados? Não é isso. A gente tinha dificuldade, como eu te falei, ligava, às vezes não estava aqui, ele não estava no clube. Eu não posso ficar à mercê disso, tá certo? Então, não foi por desconfiança, não foi por nada. Foi por segurança, por garantia para o clube, tá certo? Em relação aos borderôs, nós temos insistido, e aí vinha cobrando, e nunca era entregue. E, num determinado momento, ele entregou, não me lembro exatamente quais foram os borderôs, mas ficaram faltando 3. Dentro desses borderôs, os documentos que foram apresentados eram insuficientes. Então, não existe nem a possibilidade de a gente saber se falta receita, se não falta receita, se sobra receita. Eu preciso ter os documentos para que a gente consiga contabilizar isso. Esse é um fato.
Os outros 3, e depois foram 4, né? 3. Bom, os outros 3 ou 4 borderôs faltantes não vieram. Então, nós resolvemos, fizemos uma comunicação via cartório, solicitando ao vice-presidente Luiz Gustavo que apresente todos os documentos necessários, obviamente, sob pena de ser responsabilizado pelos seus atos. Né? Eu, como presidente administrativo, tenho a obrigação de zelar pelos interesses do clube e pela lisura das informações, tá certo? O que não quer dizer que eu desconfie dele, mas eu preciso ter essas documentações e elas não chegaram até a mim. É só isso. Mas ele foi, quer dizer, via cartório, foi feita uma notificação para que ele cumprisse essa exigência. Acho que para terminar, presidente, o senhor já prestou todos os esclarecimentos, eu queria aproveitar para... Desculpa. Nada. Queria aproveitar para perguntar sobre contratação, né? A gente tem informação de que o goleiro Fernando Miguel estaria chegando no Rio para fazer exames e de que o Arouca foi oferecido ao Vasco da Gama, que deveria ter uma resolução nos próximos dias. Queria que o senhor falasse sobre essas duas situações e se o Vasco realmente está na busca por um centroavante. Então, nós estamos, de fato, buscando alguns reforços, sempre nomes que são sugeridos pelo Zé Ricardo. O goleiro é um deles, que já está mais ou menos acertado, está vindo para fazer exames, como você bem disse. O Arouca, nós temos interesse, está sendo conversado. A última informação que eu tive é que tem uma certa dificuldade, mas estamos, sim, conversando. Existe também a proposta de buscar atacantes. Os nomes já foram apresentados e estão sendo tratados esse assunto diretamente ou com os atletas ou com os seus representantes. Dificuldade de fechar negócio. Campelo, valores, ainda... enfim. Basicamente, a dificuldade é valor, né? Ainda em cima da questão política dentro do clube, eu não sei se para você existe alguma associação com os acontecimentos em relação ao modelo de estatuto do Vasco atualmente. E caso haja, no seu entendimento, não sei se você, como presidente, pensa em mobilizar o clube para que haja uma reformulação nesse estatuto. Queria que você falasse um pouquinho também dessa questão. Eu acho que o estatuto precisa, isso aí nós sempre defendemos, né, essa bandeira de que o estatuto precisa ser modernizado. Discordo de algumas mudanças que são sugeridas, como aumento do número de beneméritos, aumento do número de conselheiros. Penso que outras mudanças seriam interessantes, mas eu não vejo hoje clima para se conseguir mudança de estatuto. Por quê? Porque para você mudar o estatuto é necessário 2/3 dos conselheiros. E, diante dessa conturbação toda, eu acho que dificilmente existirá consenso, existirá esse entendimento para que essas mudanças aconteçam. Especialmente também porque não há uma concordância com a forma, né? Dentre elas, o que eu disse aqui em relação ao número de conselheiros natos e de eleitos. Bom, muito obrigado a todos. Um bom final de dia.